Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Eu queria falar um pouquinho ali sobre os nossos anjos. Os nossos anjos da guarda, eles existem e não só os nossos anjos da guarda, como os guerreiros do céu, os querubins, os anjos e arcanjos e querubins, como diz a palavra, estão aí para nos defender realmente do combate espiritual. E o nosso anjo da guarda, ele existe e tem realmente assim vamos dizer assim, um fator muito curioso, que a intenção dos nossos anjos da guarda, além de nos ouvir, além de receber nossas orações, além de soprar nos nossos ouvidos aquilo que Deus quer que nós façamos, soprar nos nossos ouvidos as mensagens que Deus manda para os anjos, quando Deus quer, lógico. E além disso daí, a função dos anjos é nos levar à salvação. Essa é a missão dos anjos. Quando nós nascemos, automaticamente Deus nos manda para o útero da nossa mãe, e quando nascemos, Deus já concebe o anjo da guarda para nos guardar até o fim das nossas vidas aqui terrestres. E esses anjos, a função deles é justamente essa, né? De cuidar da gente, levar as mensagens que estão no nosso coração, porque os anjos conseguem ler os seus pensamentos, e através disso eles têm contato automaticamente com Deus e levam tudo aquilo que é necessário para Deus. E Deus, da maneira que quer, Deus vai manuseando e mandando mensagens para nós. Essas mensagens que Deus manda para os anjos nos entregar, ela pode ser entregue de várias formas. No momento que você estiver em oração, vem sobre pensamento que você tem certeza que aquilo que Deus quer na sua vida, uma mensagem, acontece, e você acaba fazendo aquilo que o seu pensamento te manda, mas na verdade é o anjo dando um sinal certo para você. Às vezes esses anjos mandam mensagem através de outras pessoas, através de uma mensagem na igreja, são várias as formas, através de uma mensagem de um outro amigo, de um colega, através de televisão, através de uma música. Então são várias as formas, são várias as formas, mas Deus nos comunica através desses anjos. Por isso cada um de nós temos esse anjo da guarda. E os anjos se comunicam entre si também. Ele conversa com um, conversa com o outro. E se você tiver esse hábito se você querer, por exemplo, você tem uma missão difícil, você tem um problema para resolver, uma situação com uma pessoa que talvez é difícil, ou até mesmo às vezes está indignado, obrigado com alguma pessoa e você quer resolver essa situação, peça para que o seu anjo converse com o outro anjo, aquela outra pessoa, para que eles possam se comunicar, e quando você chegar a essa pessoa, a situação esteja mais apaziguada, porque os anjos comunicam e os anjos mandam mensagem entre si um para o outro. Então é legal a gente saber isso, porque muitas pessoas acham que estão sozinhos, que falam diretamente com Deus, né? Não é bem assim. Deus nos escuta, sim, mas Deus quer que os anjos estejam à nossa frente fazendo esse papel, né? E só que presta atenção numa coisa: quando você está falando com os seus anjos, ou melhor, em pensamento, se comunicando com os anjos em oração, o demônio fica lá de fora, porque ele não consegue ouvir aquilo que você está falando, porque somente os anjos de Deus têm esse dom de ler o seu pensamento. Portanto, na hora de você falar, é importante você falar em pensamento, né? Com seus anjos da guarda ao dormir. Fale em pensamento com ele, peça para que ele revele ou que ele leve a mensagem para outros anjos ou para outras pessoas, né? Que o inimigo não consegue, ele não tem esse poder. Ele até tenta, ele fica ali tentando descobrir o que você quer fazer, mas ele não consegue. O inimigo consegue ouvir aquilo que você sai da sua boca, aí sim ele consegue ouvir. Mas o Papa, por exemplo, o Papa João 23, ele tinha assim um costume: toda vez que ele ia para uma missão, para algum lugar, ele seguia um conselho do Papa Pio XI. Ele dizia assim que toda vez que ele fosse com uma missão, antes de entrar em oração,
pedisse para que o seu anjo da guarda já fosse à frente, se comunicar com o anjo da guarda naquela população, naquele povo que lá estivesse onde ele ia visitar ou ele ia resolver alguma situação na igreja. Então assim ficaria mais fácil, para que quando ele chegasse tudo já estivesse mais ou menos ajeitado, porque entre a batalha espiritual os anjos já estariam na frente, né, se comunicando para apaciguar aquela situação com quem quer que seja, né? O nosso querido Padre Pio, ele também quando ele tinha essa mania também, esse hábito, né, de poder falar com os anjos. E ele tinha uns dons tão extraordinários, e um dos dons dele era justamente esse. Ele conseguia não só falar em pensamento com os anjos, ele via os anjos. Deus deu esse dom dele ver os anjos. E às vezes os anjos apareciam para ele e falavam: olha, um amigo seu está pedindo oração, fulano de tal pedindo oração. Aí viu o Padre Pio entrar em oração para aquela pessoa, porque o anjo mandou essa mensagem, né? É importante para a gente. No capítulo 5 do livro de Tobias, São Rafael dizia para Tobias assim: você vai viajar, mas eu irei te acompanhar, porque eu já sei o caminho para onde você tem que andar e aonde você tem que andar. Então, quer dizer, é uma prova bíblica que os anjos existem e fazem parte da nossa vida. E além dessas passagens, tem outras passagens também que nos provam isso. Mas aonde eu queria chegar agora é justamente isso. Você tem sido anjo na vida de outras pessoas? Você também. É o nosso dever, o meu, de também ser anjos. Não dependemos somente dos anjos de Deus, né? Muitas pessoas não conseguem ouvir esses anjos. Nem nós conseguimos ouvir esses anjos, mas nós acreditamos com a nossa fé que esse anjo existe, mas outras pessoas não acreditam. Então, você tem que ser o anjo aqui na vida terrestre para essas pessoas. Então, toda vez que você estiver tranquilo na sua casa, no seu lar, se tiver que comer, tiver que beber, e tiver o seu emprego, você tem a sua família, seus filhos, está tudo bem com você? Ótimo, legal. Deus quer assim. Tem que honrar Deus, porque Deus realmente te deu essa oportunidade. Mas não possamos ficar tranquilos em casas pensando que tem outras pessoas que precisam de você, precisam de sua ajuda, precisam de comer, precisam de uma veste, precisam de um cobertor, de um colchão, ou precisam de uma ajuda para pagar uma água, uma luz. Então, nós temos que ser esse anjo dessas pessoas que estão por aí. Muitos passam sem olhar, muitos passam, não estão nem aí, nem ligam, outros até ajudam a acabar, destruir mais essas pessoas. Então, assim como os anjos agem em nossa vida em prol a Deus, né, em prol ao céu, nós temos que também ser esses anjos na vida dessas pessoas também. Tá bem? Amém, meu irmão. Você possa ter uma noite tranquila, um dia tranquilo amanhã, seu serviço, que você possa acordar com saúde e que seu anjo da guarda sempre continue sendo fiel, né, a você e principalmente a Deus, que você também, a partir de hoje, possa ser esse anjo na vida de outra pessoa. Amém? Com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Até a próxima vez, se Deus assim quiser.